Quem conquistou quem no início de tudo? Como vocês se conheceram? É o rabo. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, um vídeo que vocês queriam muito. Vídeo respondendo perguntas em casal, perguntas e respostas em casal. Vou aproveitar que estamos aqui no carro, a caminho de Miami, e vamos respondendo perguntinhas em casal para vocês. O Fernando está dirigindo, mas segundo ele falou que consegue responder as perguntas. Então vamos começar aqui. Primeiro, não é uma pergunta, apenas uma mensagem. Casal abençoado, Deus continue abençoando o lar de vocês. Obrigada, gente, vocês são muito maravilhosas, muito carinhosas com a gente. Somos muito, assim, afortunados de termos vocês aqui no canal. Vamos à primeira pergunta. Um sonho de consumo em comum? Viagem. Não, sonho de consumo. Eu tenho a resposta, pode responder? A casa dos sonhos? A casa dos sonhos no frio. No frio, na montanha, né? Nós temos o mesmo, esse é o mesmo sonho que a gente tem. A gente tem o sonho de ter uma casa no frio, de preferência um lugar que tenha montanhas, neve, a gente árvores, natureza, enfim, a gente quer ficar assim bem no meio da natureza, o mais no meio da natureza possível. Não totalmente isolado, né? Ou sim? Ah, sim. Bem isolado. A gente sempre teve esse sonho, gente. Desde que a gente tava aqui na outra vez, lembra em 2020? 2021 a gente ficava assistindo, lembra na televisão aquele programa aqui nos Estados Unidos que mostrava as casas nas montanhas, lembra? Nossa, gente, como a gente sonhava. Tanto que foi por isso que a gente fez a nossa road trip, uma viagem de estrada. A gente foi de carro pelos Estados Unidos e a gente ficou um tempo no Colorado. Ficamos 3 meses lá. E foi muito bom, gente. Eu sou apaixonada pelo Colorado. Aliás, nós somos. Enfim, esse é um sonho comum que nós temos. É um sonho do casal. Outra pergunta relacionada. Vocês têm vontade de morar em outro lugar, país ou estado dos Estados Unidos? Eu tenho vontade... Não, país nós já moramos em um monte de países, né? Eu não tenho assim vontade de sair desse país e morar em outro. Eu tenho vontade de sair e passear novamente, né? Passar onde nós já passamos e tal. Mas não trabalhando como nós trabalhamos, né? Na rede social. Passear de verdade, né? Às vezes as pessoas pensam que nós estamos passeando, mas nós estamos trabalhando, né? Não estamos conseguindo curtir o momento, né? Mas eu acho que morar em algum estado, eu acho que eu voltaria para Colorado, né? Eu acho, né? Eu acho que eu voltaria para Colorado. Colorado é um estado muito, muito bom. É verdade. Bom, agora não tenho planos de morar em outro país. Você moraria? Gente, eu já falei aqui que eu moraria em qualquer lugar do mundo desde que eu fosse feliz, tá? Mas assim, não é meu plano sair daqui. Não tenho esse plano na cabeça, isso como meta. Agora estado, sim, eu moraria no Colorado, como o Fernando falou. Moraria em Utah também. Nós temos que conhecer. Colorado nós já conhece. A gente já né? conhece. Então, é parecido com mas assim, Orlando, falando mais frio. Falando assim, lugares que passam na minha cabeça. Moraria em Vermont, que é um lugar que eu já vi, assim, não conheci, mas eu já vi que é um lugar que me agrada. Moraria na Califórnia, mas uma parte da Califórnia que tivesse montanhas, moraria. Enfim, eu moraria num lugar frio, com montanhas, qualquer lugar, gente. Mas enfim, esses são os nomes que a gente tem em mente, pensando em estados dentro dos Estados Unidos. Qual cidade que vocês moraram foi a preferida? Observação, tenho muita vontade de conhecer Orlando. Primeiro, se você tem vontade, amiga, dedique-se ao seu sonho, tá? Se é seu sonho, se é só uma vontade, não é muita coisa. Você precisa estar realmente ser um sonho e ter muita vontade. Se você tem vontade, venha conhecer. Junta seu dinheirinho, tira seu visto, vem passear, porque vale a pena. Você não acha, Fê? Sim. Primeira coisa, quando chegar aqui, tem que ir na Disney e matar aquela vontade. Se você vem pra conhecer, vem pra curtir. O primeiro parque vai na Disney. Tem que ir na Disney. Eu tentando tirar o som, não dá. Quais a cidade preferida que vocês moraram? Ai, gente, não sei. Assim, na verdade, um lugar que eu gostei muito de morar, não nos Estados Unidos, foi em Montreal e no Canadá. Porque lá é bem cozy, né? Bem gostoso, bem aconchegante, assim, aconchegante, frio. Mas eu acho que eu moraria novamente em Colorado devido que lembra
lembra o Natal, né? Aquilo que nós olhamos na televisão. Aquela coisinha bem gostosinha, aqueles sabe? filmes que você olha, que tem aquelas casas bonitas, Friozinho, aquela neve. ela tem neve, então ela tem muita natureza também. Tem muitas trilhas, lugares tipo, pra você explorar. Realmente é Orlando, é uma cidade mais ou menos quase projetada, onde nós estávamos lá. É Orlando, só que com frio. Não é assim tão tal. turístico como aqui, não é assim. É que assim, Orlando, devido aos parques da Disney, é extremamente turístico. Então assim, lá você tem coisa pra fazer em Colorado? Tem, mas é uma coisa mais assim de natureza, sabe? Parques assim, que eu falo, parques de árvores, Academia, essas parece que coisas. todo mundo treina lá. Isso é verdade. Todo gente. mundo quer ficar no shape. Tem boas academias lá. Agora eu vou falar Você perguntou dos lugares que foram preferidos. Bom, eu gostei muito de Nazaré, em Portugal. Eu particularmente achei muito gostoso. Moraria lá. E como eu falei, não é uma coisa que tá nos meus planos, mas moraria. Achei muito gostoso o lugar para se morar lá. Canadá também, amei de paixão. O que eu gostei de Nazaré, no Portugal, vou explicar para vocês. Lá é praia. Achei super assim, paz, muito gostosinho, uma cidadezinha bem pequenininha e frio. Pelo menos na época que a gente foi, né? A gente pegou um friozinho bem gostoso lá, né, Fê? Bem gostoso, achei muito gostosinho lá, por esse motivo. Eu sou sempre os lugares mais frios. E se tiver praia junto e for frio, melhor ainda, tiver natureza assim ao meu alcance, né? Acessível, eu acho perfeito. Amei Canadá, simplesmente amo. Eu vejo os vídeos, as fotos, eu fico, ai, que delícia, que saudade, né, Fê? A gente morre de saudade quando a gente vê os vídeos de lá. Apesar que, deixar bem claro, né? Montreal, ele é mais gostoso do que Toronto, que todo mundo fala. Sim, que Canadá é Toronto. Que Toronto, na verdade, você tá em Nova York. Toronto é Nova York, É Estados Unidos, você tá em Nova York ali. Só que Montreal é uma mistura da Europa, né? Sim, é meio europeu. Tanto que lá eles falam francês, né? Isso é a única coisa que a gente não se dava bem. Fora isso, é uma mistura. Mistura, meio europeu, meio Estados Unidos. Comida muito boa. Sim, a comida é ótima. E Colorado, gente, na lista ali, entre os preferidos, assim. Orlando a gente gosta muito também, gente. Orlando, assim, a gente vê como casa, porque a gente tem muitas lembranças aqui, muitas memórias. O Cabo foi criado aqui, né? Mas eu acho que eu prefiro o Colorado, com certeza. O seu marido não ronca e te atrapalha a dormir? Fala aí, Fernando. Então, tudo depende. Vamos lá, vamos falar uma coisa científica agora, para explicar. Porque America's explanations. Sim, tem como explicar cientificamente o porquê de cada coisa, certo? Quando o meu peso eu tô mais pesado, né? Depende do tipo de treinamento que eu tô fazendo, eu ganho muito peso. O seu pulmão, quando você deita, ele tem dificuldade para botar o ar para dentro, para fora, né? Porque você tá muito grande. Então, supostamente, o nariz não consegue. Aí você ronca, né? Agora, quando o peso tá mais baixo, você chega no peso que é... Como é que eu vou falar? Eu vou falar em inglês. Peso ideal. Isso, que é o well-being, né? Peso saudável seria. Saudável, você não ronca. É muito difícil roncar. Você vai roncar se você tiver alergia, se você tiver algum problema de sinusite, aí você vai roncar. Então, cientificamente, é assim que é comprovado. Então, vocês podem ver que, às vezes, as pessoas que estão um pouquinho fora do peso, elas roncam muito. São mais gordinhas, porque elas têm dificuldade. Então, um bodybuilder, ele tem também essa dificuldade porque ele está acima do peso. Nós não fomos criados nessa terra para ficar grande, ficar forte, ficar obeso. Não é o ideal. Não é o ideal. Então, você tem esses efeitos colaterais, né? Mas sim, eu ronco às mas vezes. Mas ele ronca e me atrapalha. Mas não é toda noite. Não é toda noite. Agora, ultimamente eu não tenho ouvido. Não, porque meu peso caiu. Então, como agora... Mantenha assim, gente, porque quando ele ronca, é sério. Eu já cheguei a gravar uma vez pra ele ver, ele ficou horrorizado. Gente, parecia um trator dentro do quarto. E assim, me acorda na hora. Aí eu cutuco ele e falo, por favor, para de roncar ou muda de posição. Porque ele fica pra cima, ele ronca. Não é isso? Por causa que você tem dificuldade pra respirar. Aí eu falo pra ele, muda de posição, porque não tá dando pra dormir. Eu falo, então eu vou sair desse quarto. Eu fico bem nervosa mesmo. Mas na verdade, só pra encerrar essa pergunta e responder cientificamente, hoje eu não estou roncando, porque meu peso hoje eu tô no ideal da minha genética. Então minha genética é essa, com esse peso, então eu não tenho esse efeito colateral de roncar constantemente. É isso. Uma moça falou assim, ele tem cara de bravo. Não tem cara de bravo.
Tem. Não, Você assim, tem cara assim de bravo. eu sou uma pessoa de uma personalidade muito difícil, né? Eu tento ser melhor todos os dias, mas eu nasci assim. Eu tenho muitos traumas de criança, eu sofri muito, então eu fiquei uma pessoa, tipo, eu sou uma pessoa feliz, alegre, gosto da minha família. Mas não é, você sabe que não é certo você deixar esses traumas Mas estragar. eu tô tentando, sim, Não, sim, eu tô a gente tentando sabe. one day at a time, Um dia de cada vez. tentando melhorar, ser uma pessoa melhor, mas assim, eu tenho alguns problemas que eu preciso me curar, que às vezes não é. Eu tenho, como é que vamos falar? Que é short temper. Como é que fala? Temperamento muito pavio curto. Entendeu? Eu não tenho paciência para mentiras, não tenho paciência para pessoas enroladas, eu não tenho paciência para pessoas que procrastinam muito, não tenho paciência para aquelas pessoas que atrasam, que não respeitam o seu tempo, não respeita você, ou te liga e quer te contratar e fala assim, o preço é tanto, tem como dar desconto? Peraí, tipo, então pessoas, eu não tenho paciência para isso, então eu sou uma pessoa muito difícil de se ver também. Mas ele não sabe, às vezes, se comunicar com as pessoas. Aí eu tenho, às vezes, que me comunicar por ele, porque senão ele estraga muita coisa. Mas, na verdade, sou uma pessoa muito fácil. Tudo que você fala, eu faço. Se você tem um problema, nós resolve. Não tenho dificuldade para nada. O que você quiser comprar, nós compra. Nós temos que arrumar um jeito para fazer. Quer viajar nas viagens, tem que arrumar um jeito. Então, assim, eu sou desse tamanho, tenho esse lado bom. Eu sou falando aquele... do bravo. É que assim, tem dias, nem todo mundo tá, ninguém tá bem todos os dias, até comentei aqui. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele tá muito pensativo, preocupado com as coisas. A dieta também, você tem que explicar. A dieta tá sem também, nossa, gente. Você fica sem energia, então você não tem aquela alegria, aquele ânimo. Então também isso é um dos efeitos colaterais de ser um bodybuilder, de ser um fitness influencer. Eu também já fui muito assim, de ficar bem estressado e mal-humorado devido à dieta, que hoje eu não aperto mais a dieta. Vocês estão me pegando na melhor fase da minha vida, porque nas épocas que eu restringia muito a dieta, eu não fazia vídeo e eu ficava muito mal-humorada. Não faço isso mais porque isso não é pra mim mais, mas ele se sente bem fazendo e eu já sei como lidar com ele, entendeu? Mas assim, ele não é bravo, mas ele tem os seus dias que ele não tá bem. Às vezes tá com a cara fechada, não tá muito afim de falar, é isso, como todo mundo. Oi, Rê, nenhuma pergunta, só pra dizer que você é maravilhosa, amo assistir seus vídeos, beijo, sucesso, obrigada. Eliana, deve ser Eliana seu nome, né? Obrigada pelo carinho, gente, vocês são maravilhosos, obrigada. Casal lindo, obrigada, Cris. Então, quem conquistou quem no início de tudo? Sim, eu acho que no início de tudo, foi você me comendo com os olhos na academia. Eu fui pra treinar, eu sou um bodybuilder, eu fui pra treinar e eu olhei uma moça sentada no canto, deitada. Parecendo uma chonga. Assim, uma moça normal, mas bonita, eu olhei e a pessoa não parava de olhar pra minhas pernas, olhar assim pra mim, e isso chamou a atenção. Falei, nossa, que não, gente, tá eu com uma camisa de Maria Mijona até o joelho, não era? Bem chonguinha, gente, 17 anos. Eu tinha 17 anos, gente, eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho. Eu falei, nossa, uau! Aí eu perguntei pro dono da academia quem era aquela moça. E ele tinha namorada, viu? Aí ele falou assim, uma moça que mora aqui, a menina, tal, não sei o que, assim, aí falou tudo sobre ela, tal. Eu falei, nossa, menina bonita, tal, acabou. Aí tudo gente. Começou, então foi ela que com o meu olhar deu a iniciativa, sabe? Ele gostou do meu olhar, entendeu? O cara tava com cara de safadinha me olhando. Gente. Tava com cara de safadinha me olhando. Ele com um shortinho, gente, mini, umas pernas desse tamanho. Eu falei, nossa, gente, isso existe, eu não sabia. Cara de safadinha. Falei, eu pego esse aí. Mas eu falei, nossa, esse nunca vai olhar pra mim. Foi a primeira coisa que eu pensei, nunca. Porque eu sempre tive problema de autoestima, sempre me achei inferior. E se vocês acham que eu me escondo, às vezes, porque eu não uso top, nada, eu era pior, gente. Eu andava bem assim, Maria Mijona. Enfim, é isso. Não é uma pergunta, mas um desejo que as bênçãos do Senhor estejam sempre com vocês. Ai, Cris, que lindo. Obrigada. Muito obrigada. E eu desejo o dobro pra você, pra sua vida, pra sua família. A Tamara, adoro vocês. Obrigada, Tamara. Obrigada pelo carinho. A Ed Corpo e Face. Amo ver o vídeo de vocês. Obrigada. Obrigada. Eu amo compartilhar a nossa vida com vocês. A Lid, que fez uma pergunta maravilhosa. Eu já até falei sobre isso aqui no canal.
Qual a pior parte de trabalhar junto e também qual a melhor? Vou deixar vocês responder primeiro. Essa puxa vai pra A pior parte de trabalhar junto, que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto das coisas perfeitas, eu gosto de fazer as coisas boas, gosto de fazer vídeo viralizar. Eu sou uma pessoa perfeccionista, mas por outro lado, trabalhando com ela, eu gosto porque ela é a minha parceira, ela me ajuda, nós temos os mesmos objetivos. Quando você está casado com uma pessoa e vocês dois têm os mesmos objetivos, a tendência do sucesso é 100% que você vai ter. Acabou. Então assim, o bom é que nós dois temos os mesmos objetivos, nós dois quando vamos trabalhar, nós damos o máximo de nós, mas eu dou mais do que o máximo, eu sou uma pessoa lunática, eu gosto do negócio perfeito, eu gosto de mostrar irritada. Perfeito, eu gosto de fazer, eu não sou perfeito, então tem isso, entendeu? Bom, a pior parte de trabalhar junto, já comentei aqui com vocês no canal, gente, é muito difícil trabalhar junto com uma pessoa que tem essa personalidade, ele me deixa muito estressada, muito. Só que o maior problema dele é assim, eu entendo que no meio do trabalho, às vezes, né, tá estressado, mas tem que aprender assim. Ela está trabalhando comigo, minha parceira de trabalho, mas ela, em primeiro lugar, é minha esposa. Eu tenho que saber como comunicar com a esposa. É uma coisa que ele tem que aprender, ele já sabe. Isso me estressa muito. A pior parte é isso, gente. Estar o dia inteiro junto. Não é o fato de estar o dia inteiro junto. É o fato de, eu acho que misturar o trabalho é complicado. Mas o lado bom que ele falou é essa coisa, às vezes eu gosto da parte do passeio, você conhecer lugares diferentes, conhecer restaurantes novos. A parte boa é essa. E o fato de a gente estar ali no mesmo objetivo, né? Estamos no mesmo objetivo, com a mesma meta de melhorar a nossa vida, de construir algo para nós. Enfim, é isso. Quando acontece alguma discussão entre vocês, quem vem tentar resolver primeiro? Be honest, seja honesto. Eu acho que é os dois. Às vezes quando... É lógico, 90% das vezes eu estou errado, né? 95% das vezes eu estou errado, né? Aí eu vou e falo com ela. Então 95% sou eu, mas os 5%... Ele fala comigo não, ele vem me procurar pra alguma coisa, entendeu? Eu venho pra seduzir, porque eu sei o que ela precisa. Então assim, na verdade, os outros 5% que sobra, ela também não é santa, ela também tem uns problemas dela, ela também não é perfeita, mas ela chega também depois, fala mas comigo a maioria das vezes é ele, porque é assim, gente, me estressou, eu fecho a cara e nem chego perto, eu paro de falar, ignoro a existência, totalmente. Mas depois de algumas horinhas, não, ele que vem, sempre ele vem. Aí eu coloco e falo, peraí, não é assim, amigo, vamos discutir a questão, vai pedir desculpa e não vai se repetir, mesmo que ainda se repita, né? Mentira? Olha a cara dele, ele sabe. Porque como ele fala, a maioria das vezes ele tá errado, porque ele é muito assim, estourado, ele não pensa. Então, às vezes a gente briga por besteira pelo fato de ele não conseguir segurar o temperamento dele. Mas tem vezes também que eu estou errada. Quando eu estou errada, eu tomo a iniciativa, o que é muito raro. Nós mulheres sempre temos razão. A cara dele. É uma pergunta parecida, né? Sempre achei que o Fernando tem cara de brabo. Ele realmente é assim ou só impressão minha? É impressão sua, Lídia. Assim, ele é bravo. Não é que ele é bravo, ele é mal-humorado muitas vezes. Como eu falei, às vezes é a dieta, às vezes é um problema. Gente, a gente fica o dia inteiro, ele principalmente no telefone, eu fico no computador. Mas é o dia inteiro. Você tem que explicar pra elas que o meu trabalho, assim, do tanto de seguidores que nós temos naquela página, ela tem muita pressão em cima de você. Tem muita pressão. Às vezes vocês olham um vídeo lá e falam, que da hora, um vídeo de 10 segundos. Mas vocês não têm noção quanto de estudo teve atrás para chegar naquela ideia, para editar, para fazer. Aí tem a pressão dos patrocinadores atrás. Aí tem não sei o que. Então, tipo, às vezes ela tá fazendo um vídeo, não que eu não gosto que ela faz vídeo, eu gosto muito que ela faz esses vídeos, eu acho legal, mas eu não tenho tempo para interagir devido a toda a pressão do meu trabalho, então eu não consigo. Então, às vezes... porque fazer as edições do vídeo dele, às vezes eu falo assim, mas é vídeo curtinho, sim, mas tem todo o processo de gravar, às vezes você tá cansado, muito cansado, e tem ainda que chegar em casa cansado, editar, e gente, fazer aquela edição perfeita para chegar naqueles 10 segundos, encontrar a música perfeita, tudo é um processo que não é fácil.
É estressante, entendeu? E o mais estressante é a cobrança que você tem das pessoas, porque eles são patrocinadores, eles pagaram por aquilo, por aquele serviço, e você tem que fazer, mas nós não temos nós temos um monte. Então é uma pressão constante que eu tenho em cima de mim, e às vezes eu gostaria mesmo de, quem sabe um dia eu vou me aposentar desse negócio assim, aí eu vou poder interagir mais com ela nos vídeos, vou ter tempo de sorrir mais. Hoje é um dia bonito, que legal, porque eu já acordo de manhã às 5 horas da manhã fazendo um monte de vídeo, vou dormir fazendo um monte de vídeo. É que eu me dedico aqui ao YouTube, né? Então assim, a energia que eu coloco aqui é a energia que ele coloca no dele. Então, é isso. Como vocês se conheceram? Quem aí é da época do De Onde Tu Teclas? Bate-papo da UOL. Gente, acredite se quiser, a gente se conheceu numa sala de bate-papo da UOL. Isso em meados do ano 2000, né? E ela já era safadinha. Não. Sim, porque eu falei assim, você já me conhecia, eu pensei que até o meu sócio tava me fazendo alguma piada. Porque eu falei, de onde você tecla? Eu falei e tal, aí eu falei, eu teclo do shopping e tal, não sei o que, da loja de suplemento. Ah, você é o Fernando? Eu comecei a olhar pro lado. Gente, foi destino. Não, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Foi destino. Eu não posso falar muita coisa, mas quando eu era jovem, estava no colegial, tinha 17 anos, uma amiga mostrou uma foto dele. E quando eu vi a foto dele, era do corpo dele. Safadinha, olha lá, a risada de safadinha. Eu já fiquei atraída pelo corpo dele. Gente, eu tinha namorado nessa época, não poderia nem ficar atraída olhando pra ele. Mas ele era o oposto do meu namorado na época, o corpo. E eu falei, nossa, e assim, ele mexeu com a minha cabeça só de eu ver a foto dele. Enfim, isso eu tinha 16 anos, eu acho, eu tinha 17. Eu tava na escola ainda, no colegial, acho que no último ano. Enfim, nem pensei em falar com ele nada. Muitos anos se passaram. Muitos não, gente, acho que 1 ou 2 anos. E aí, eu tinha visto ele na academia, né, vocês sabem. Só tinha visto, não falei com ele. E aí, começamos a se conversar. Eu tava com um apelido. Olha só, qual a probabilidade? Não sei. Eu com um apelido, ele com outro apelido. De nutrition, não sei o quê. E a gente começou a se conversar. De onde tu teclas? E ele falou. Eu falei, você é o Fernando? Porque ele falou que tinha loja de suplemento. E eu sabia que ele tinha uma loja de suplemento no shopping. Enfim, a gente marcou de se encontrar. Fui lá no shopping conhecer ele. E daí começou, né? Foi com uma blusinha, até me lembro até hoje, ó. Um decote que tava até caindo pra fora os negócios. Assim. Eu tinha peito, gente, natural, não tinha silicone. Um negócio grande assim, ela chegou lá na mesa assim, Cheguei lá assim, já dançando Macarena. Pra seduzir ele, Aí... Eu tinha o cabelo aqui, tava o cabelo cortado na época, né? Tava o cabelinho aqui, ó, Chanel. Aí eu acho que... Aí nós fomos pro cinema, a gente foi no cinema. A gente assistiu Homem-Aranha, não foi? O primeiro filme que a gente assistiu. Não foi o Velozes e Furiosos? Não sei. Não, foi o Homem-Aranha, eu acho. O primeiro Homem-Aranha, gente, nós somos velhos, gente. Nós somos jurássicos. Enfim, foi assim que a gente se conheceu e desde então foi isso. O que mais irrita o casal? Deus abençoe vocês. Obrigada, amiga Eli, sempre maravilhosa. Ó, já tá aqui, ó, há um tempão. O que mais irrita o casal? Eu sei o que mais irrita nele em mim. Casal. O que mais irrita você em mim? Que jeito irritado que eu faço, eu sei. É a minha desorganização. Ou não, nem tanto assim? Já me atrapalhou muito isso. Agora já acostumou, né? Você já acostuma, né? Cara, o que mais te deixa irritado em mim? De tudo que eu faço? Que realmente te irrita? Que às vezes eu quero sexo 3 vezes por dia e você fala que tá cansado. Não fala isso! Olha! É verdade, gente. É isso aí. Pergunta, eu tô respondendo a verdade. Você falou pra ser honesto. Então, é isso. Gente, não consigo. Mesmo na reposição hormonal, é todos os dias. Mas 3 vezes por dia, gente, quer matar a mulher, né? Fala a verdade, é difícil. Mas mesmo que eu não faça, eu satisfaço ele. It's okay. It's okay não, eu me esforço e satisfaço ele.
que mais irrita? O que ele mais me irrita? O perfeccionismo dele é o que mais me irrita, principalmente na hora que a gente tá trabalhando. Eu nem falo nada, lógico que ele pode ser que ele nem saiba, mas eu fico bem irritada quando, por exemplo, a gente vai começar a gravar, eu tô ali com o vídeo e ele fica assim, ó, arrumando o negócio na mesa. Não tem o que arrumar, não tem. Ele fica assim, ó, passa pra cá, passa pra lá. Não, peraí. Isso irrita. É o ângulo, Renato. Às vezes tem que gravar 3 vezes a mesma coisa por causa do perfeccionismo dele. Isso é uma coisa que me irrita muito. Mas depois que posta o vídeo e vai viralizado, você gosta? Não, tá bom. Independente. O que me irrita, tô falando que me irrita. Outra coisa que me irrita é a grosseria dele. É uma coisa que pega muito assim, me deixa bem irritada. Ontem mesmo, deu uma patada, dei outra, o dobro de volta. Falei, você não vai falar assim comigo, amigo. Abaixa o seu tom. É que eu já aprendi a colocar no lugar dele. Antes eu não colocava, enfim, é isso. A Aninha, quem é o mais organizado financeiramente? É lógico. Ah, não, senhor. Eu acho que tem um balance, tem um equilíbrio. Não, eu sou muito mais. Nós já fomos muito desorganizados financeiramente. Gente, vou ser sincera com vocês. A nossa vida inteira é algo que eu me arrependo muito. Tenho certeza que ele também. Porque a gente deixou de construir muita coisa pela desorganização financeira. Essa é a realidade, gente. Eu sou super honesta. Não é desorganização assim. É que nós somos muito loucos. Então nós viajamos, nós curte a vida. Não, a gente curte. Nós vivemos a vida como se como não é que tivesse amanhã. O Theo fala, a gente sabe viver. A gente sabe viver, entendeu? Mesmo com pouco, realmente a gente sabe viver. Mesmo com poucas condições, a gente sabe viver, gente. Mas tem que ter organização, né? Porque todo mundo vai envelhecer, então em algum momento vai ser mais difícil fazer dinheiro. Hoje nós somos muito mais conscientes em relação a isso. Mas é que eu falei, tem um balance. Às vezes, vamos fazer não sei o que, eu falo, não, vamos segurar pra depois. Hoje eu sou muito mais assim, consciente no sentido assim. Não vamos pensar no prazer momentâneo, vamos pensar no prazer que vem depois. Por exemplo, a gente gosta de viajar. Eu falei, então vamos comentar o lugar? Não, vamos segurar esse dinheiro e deixar pra viajar? Eu sou consciente nisso. Sou muito consciente em relação também a gastar à toa com roupa. Vocês sabem, gente, se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é a prioridade. Eu fiquei muito tempo, gente, eu fiquei aqui 1 ano sem poder comprar absolutamente nada. Gente, eu mal tinha dinheiro há 1 ano atrás para comprar o sabonete para lavar meu rosto. Para comprar, ia no mercado, era aquilo realmente que precisava. Não conseguia escolher o tipo de leite que eu ia comprar, o tipo de pão que eu ia comer. Eu tenho essa consciência. E quando vocês me veem comprando roupa baratinha, as coisas, gente, meu dinheiro é sempre contadinho e eu sei que é aquele dinheiro que eu tenho sobrando que eu posso usar. Se não dá, não dá e pronto, e acabou. Enfim, hoje nós somos muito melhores, temos muito a melhorar ainda, mas eu acredito que a gente está indo no caminho certo. Uma pergunta bem legal aqui, da Aninha também. O que mais admira nele e ele em mim? Físico e personalidade. Eu vou deixar ele começar com o dele. Você fala primeiro de mim, o que você mais admira em mim? No meu corpo e minha personalidade. Começa com a personalidade, vai pra ser fofinho. Personalidade? Mais admira? Na verdade, eu gosto que você é muito parecida comigo, né? É tipo aquela pessoa. Como é que fala? Ride or die. Pessoa que... Como é que fala em português? Ride or die, a pessoa que, tipo, parceira pra vida, topa qualquer coisa. Vamos pra Miami? Vamos. Vamos pegar o avião? Vamos. Vamos ali treinar? Vamos. Vamos ali, vamos. Então, tipo, é uma pessoa que topa tudo. E um homem, ele gosta de uma parceira assim, entendeu? Por isso o homem, às vezes, ele se dá bem com outro amigo. Porque o homem, ele tem essa energia de sair, vamos ali fazer. Então, por isso, às vezes, fala assim, a mulher não quer ir, eu vou ligar pra tal fulano, pro amigo e vou. E hoje eu não tenho tempo pra amigo. Então, hoje ela acaba sendo meu amigo, minha amiga, né? Meu amigo e minha esposa também. Então, essa é uma parte legal que tem, que tipo, não tem tempo ruim. Vamos ali, vamos fazer, vamos junto. Isso eu gosto. Da personalidade, só isso? Você de quem eu sou, da minha pessoa? Assim, da sua personalidade, assim, que mais me atrai em si, em você, assim, não, tipo, no amor, nada assim, tipo, tô falando uma coisa que atrai bastante, assim, é esse seu lado que você tem de faz tudo, vamos fazer dinheiro, vamos trabalhar, vamos fazer esses vídeos, vamos editar, nós estamos cansados, nós fazemos. Então, tipo, é uma pessoa que
tá com você e vambora, o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Tipo, tanto quando nós perdemos tudo, nós não tinha nenhum dinheiro e você tava junto, não, vamos fazer de novo. Teve os desesperos, teve assim, mas nós estamos aqui. Então, tipo, isso aí é muito bom. E meu pai, antes de morrer, eu até lembro, meu pai antes de morrer, com 50 anos de idade, ele falou pra mim, essas foram as últimas palavras que ele falou e eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer. Eu lembro que eu fui dar um tchau pra ele, esse foi o último dia que eu vi ele na minha vida, porque nós estávamos viajando aqui para os Estados Unidos, meu pai estava no Brasil, ruim de saúde. E eu lembro que eu fui lá falar com ele, aí dei um tchau pra ele, ele só, antes de ir embora, até lembro, ele falando assim pra mim, cuida da baixinha lá. Ele chamava Renata de baixinha, cuida da baixinha porque aquela mulher é pau pra tudo. Ele falava assim, ele falava umas gírias assim, porque aquela ali nasceu pra ficar com você, viu? Cuida dela. E naquele dia eu não peguei muito, mas entendi. Só que olha só, já fazem quantos anos? 6, 7, 8 anos, não sei quantos anos, faz bastantes anos já que meu pai morreu, não lembro. E tá na minha cabeça isso ainda, e ainda consigo ter... Faz 10 anos já. Faz 10 anos. E eu tenho a imagem dele ainda, consigo ver a imagem dele falando sobre ela. E ele estava totalmente certo, isso é verdade. Só que você vai ficando mais velho, a maturidade, a idade vai chegando, você vai tendo mais a noção, né, do que foi aquelas palavras que foram bem fortes pra mim. Então. E do físico? Do físico, meu? Corpo? Não sei, gente, o que ele vai falar. Não, eu gosto de tudo. Pra mim, o seu corpo pra mim é perfeito. Pra mim é perfeito. Pra mim tá com uma pessoa 21 Mas anos tem uma casado, parte do corpo, assim, do físico que mais te atrai. mais me que mais te atrai. Ah, é o rabo. Ai, olha o rabo, gente, coisa feia. Olha o rabo. Não tem rabo. Ai, meu Deus do céu. Homens, né, gente? Homens. Agora, Renato, o que eu mais admiro nele, na personalidade, é que, por mais duro que ele seja, no fundo, ele é uma manteiga derretida. No fundo, ele é. Ele se emociona, assim, que nem... Às vezes eu mostro uma foto do Cauã. Esses dias a gente tava onde? A gente tava em algum lugar, acho que tava viajando pra Chicago. Eu mostrei alguma coisa do Cauã, a foto que ele fez, as fotos com a namorada dele, a foto profissional. E o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, olha o seu filhinho, como é que tá, o nosso filhinho. Então assim, você vê que ele ama muito a gente, ele ama muito o Cauã. Uma coisa que eu admiro muito nele, ele é um paizão. Ele tem os efeitos dele, ele às vezes não... É que o problema dele é controlar o temperamento dele e a comunicação dele. Ele não consegue às vezes se expressar, mas ele é louco de amor pelo Cauã. E eu vejo isso nitidamente no olhar dele. Agora, no físico, o que eu mais gosto do físico dele? Fala aí, a piroca. Ai, Fernando, não pode isso! Gente, não posso deixar isso pra vocês verem. O que mais me atrai no físico dele... Safadinha. Eu gosto do corpo dele em geral, gente. Tudo. Mas... Você tem que falar e fazer um negocinho. Sabe os negocinhos que faz? As pernas dele. As pernas dele é o que mais me atrai, que mais chama atenção. Meninas, vou falar. Quando eu olho, eu falo assim, opa, acendeu. É a terceira perna que ela gosta mais. Eu gosto de tudo. A terceira perna que ela gosta mais. As 3 pernas, pronto. As 3 pernas, tripé. Vou fazer pra você primeiro. Você sabe que ela vai ficar brava se... Não, você... Que você vai ficar brava se eu fizer algo, né? Você sabe que eu vou ficar brava se você fizer o quê? Ai, meu Deus. Uma coisa que você vai fazer que você sabe que, vixe, a Renata vai ficar brava. O que você fica brava? Geralmente você fica brava muito comigo quando... Isso aí eu odeio que você faz. Você coloca uma roupa, aí você... Tô gorda, né? Eu falo, não, você tá linda. Aí você come... Eu falo, nossa, meu, não dá pra falar. Isso aí é desde há 20 anos atrás, a mesma coisa. Aconteceu isso de manhã hoje. Ou seja, não pode me elogiar que eu fico brava. Não é, gente. Aqui é a dificuldade da autoaceitação. Não sou perfeita ainda. É que eu sempre que coloco uma roupa, eu acho que não tá bom. Enfim.
Eu sei que ele vai ficar bravo se... Ai, deixa eu ver. Ele vai ficar muito bravo se eu bater o carro, eu ralar a roda do carro. Pronto. Fechou o tempo, o mundo acabou. Jogaram uma bomba de Hiroshima no mundo, todo mundo se esconde que ele vai ser a bomba de Hiroshima, entendeu? É isso. Aninha, qual o defeito e a qualidade que amam um no outro? Já foi respondida essa pergunta, tá? Porque vai ficar muito similar, então já foi respondido. Como encontrar equilíbrio no casamento? Às vezes tenho o sentimento de que ter sucesso no que quero, no que faço, incomoda o meu marido e não recebo uma palavra de apoio ou incentivo. Eu te entendo, viu, amiga? Te entendo, já passei por isso com o Fernando por muito tempo. Eu acho que tem duas coisas. Vou falar na frente dele, sem problema nenhum. Tem homem que gosta de prover pra mulher e quer que ela fique dependente dele. A maioria dos homens são assim. Aí ele tem medo que a mulher fique muito independente e voe. Tem esse lado. Eu acho que é isso. A insegurança de ver a mulher talvez tendo mais sucesso do que ele, conseguindo mais do que ele, pode ser. Eu acho que não tá certo isso, amiga. Eu acho que você tem que conversar com ele. O Fernando já foi muito assim. Hoje ele me apoia mais. Antes ele não apoiava, gente. Mas não era por causa disso. Era um pouco de ciúmes de mim. Eu acho que eu nunca... porque eu sou uma pessoa muito... Como é que chama? Possessiva. Assim, o que é meu, ninguém vê, ninguém toca, ninguém é assim. Então eu sou uma pessoa muito assim, sabe? É aquele... Não ciúme, mas assim, possessivo. O que é meu, aquilo ali é meu. Ou seja, eu não gostava muito que eu ficava me mostrando em vídeo, essas coisas. Então, assim, lógico, até hoje eu não gosto se ela postar alguma coisa de calcinha, ou se ela postar... Não, calcinha eu nunca vou postar. Postar de biquíni, ou postar Biquíni alguma coisa normal. assim. Assim, eu não gosto, porque isso é de mim, ó, entendeu? Você tá querendo validação pra... Eu trabalho na rede social, eu sei o que é isso. Eu me vendo, às vezes, meu abdômen, então, as coisas. mas no meu caso... Eu não gosto, só que eu consigo ver desse jeito. Eu posso estar errado, mas eu não gosto, eu não consigo, entendeu? Então... Mas ele, assim, gente, o meu lado de biquíni, se eu posto uma foto de biquíni como eu já postei, o meu lado não é validação, vocês sabem, eu faço um conteúdo para mulheres, para motivar mulheres. Então, quando eu posto uma foto de biquíni, é pra você, mulher que tem a minha idade, falar assim, caramba, olha que legal, ela tá com 42 anos, ela tem esse corpo, eu consigo também. Essa é a minha intenção. Eu acho que no fundo ele sabe isso um pouco, mesmo que ele não goste, tá? Mas eu sei que ele antes tinha essa coisa de não me apoiar por causa desses ciúmes. Mas eu também não acho certo. É muita possessividade, tem que ser trabalhado. Então assim, amiga, eu acho que você tem que conversar com o seu marido. Falar pra ele que você tem que ser feliz dentro de você. Você tem que falar assim, olha, por mais que eu seja sua esposa e tenha que te ajudar, eu sou um ser humano. Porque antes de ser sua esposa, eu era a Ana. Então... a Ana tem que ser feliz, a Ana tem que ter o propósito de vida dela. Porque se a Ana não estiver feliz com ela, fazendo algo que a faz feliz, ela não vai ter o que dá de bom pro marido para ajudar ele. Eu penso dessa forma. Uma mulher que tá infeliz dentro dela, não tem propósito, não tem a liberdade de fazer aquilo que ela quer fazer. Gente, o cara tá cavando o buraco da morte do casamento, da mulher. Acho que a melhor coisa que tem é ela sentar de frente com ele. Sim, conversar. E falar assim, ó, esse é o segredo dos 20 anos de casado que nós temos, 21 anos, não sei quantos anos ela tem. Mas é você sentar de frente e falar assim, qual que é o seu objetivo de vida? É X. Qual que é o meu objetivo de vida? É esse. Qual é o objetivo do casal? Ah, é esse. Então é o seguinte, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto, você entende isso aqui? Você consegue me apoiar? Porque nós dois temos os mesmos objetivos de vida, nós estamos aqui como um time. Então aí você vai mexer um pouco na cabeça dele e você vai tentar tirar o porquê que ele não gosta, porque tudo tem um porquê, o porquê ele não te apoia, tudo tem um porquê, não é que ele não gosta de você, ele gosta de você, mas tem alguma coisa que bloqueia ele, então ele tem que ver o que bloqueia ele para fazer, para vocês chegar num deal, né, não sei como é que fala em português, Um acordo, né? Um acordo, né? É isso. A Zil perguntou quem é o mais ciumento. Eu. É ele. Ele é mais ciumento, gente. Eu já comentei aqui no canal, eu tinha um ciúme, gente, doentio. Quando a gente casou, eu era muito nova, né, gente? E ele não podia assistir televisão na época do pânico, lembra? Nossa, eu queria morrer que ele ficava na televisão vendo a bunda das mulheres. Eu tenho vergonha de pensar que eu era desse jeito. Mas também, gente, eu era jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente é imaturo, a gente é assim mesmo.
E eu sofria muito com meus ciúmes, eu sofria muito. Chegou um ponto que, com o meu autoconhecimento, eu cheguei à conclusão de que o ciúmes não fazia ninguém mais sofrer além de mim mesma. Eu era que mais sofria com meus ciúmes, não ele. Ele poderia até sofrer com meus chiliques, mas quem sofria na verdade dentro e estava se maltratando era eu. Então eu parei com o ciúme excessivo. Eu tenho um ciúme saudável. Eu não gosto de desrespeito, só esse negócio de ficar de papinho na internet, o excesso de intimidade com uma mulher. Gente, não dá. A gente teve um caso de uma cliente nossa, já comentei aqui no canal, não sei se vocês se lembram, que era cliente nossa de coach, era cliente dele, e foi um excesso de intimidade que me incomodou e eu tive que botar a gata pra correr, entendeu? Literalmente, porque eu falava assim, olha amiga, ele não é o seu terapeuta, não é seu namorado, não é seu amante, então dá uma segurada, né? Tá na hora de você tomar teu rumo, porque profissional tem que ser profissional, gente. Acho que em algum momento ele não conseguiu se impor, então fui lá eu e dei, apesar que hoje ele já aprendeu, porque eu acho que o homem ele tem que saber se impor, tem que saber se pôr no seu lugar, porque se um cara chega em mim, ou eu tenho um cliente de trabalho, como eu lido com homens, né, negociando as coisas, se faltar o respeito comigo, eu vou colocar o cara na hora no devido lugar dele. Eu tenho essa noção e coragem é o que me sobra, entendeu? Enfim, é isso. Vamos agora às perguntas do YouTube. A Carlinha, eu já fui respondida, né? Vocês têm algum sonho que querem realizar juntos? É esse, uma casa no frio, na neve, nas montanhas. Esse é o sonho em comum que nós temos. Da Carlinha também, queria saber do Fernando. O que ele acha de ter uma mulher assim, sarada, gostosa e dona de si ao seu lado? Rola muito ciúmes? Não, ciúmes assim, não tenho ciúmes assim. Eu acho que ela já falou tudo que eu gosto. Sarada, gostosa, dona de si. Não, ele quer saber como você se acha. O que você acha de ter uma mulher assim? Como você se sente? Não, eu me acho feliz. Porque ela também tem uma pessoa assim. Isso é o cúmulo do eu me acho, né? Fala aí. O excesso de autoestima tá aqui do meu lado, ó. Aqui, olha, espelho aqui, ó. Falta de autoestima, nunca ouvi falar na vida. A gente tá brincando, nem tem essa autoestima dele, tem. Mas, enfim. Como você se sente? Orgulhoso, né? Não, sim, lógico, eu sinto ser feliz, orgulhoso. E eu acho que é recíproco, né? Os dois. Eu acho que é recíproco os dois. Eu também não me desvalorizo, que ela é muito pra mim. Não, nós somos iguais, acabou. É isso. Fernando não sorri sempre, sério assim ou só nos vídeos? Já foi respondido também. Tem muitos vídeos que ele aparece aqui brincando. Tem dia que ele sorri, tem dia que não, tem dia que ele tá em outro... Às vezes ele aparece no vídeo e a cabeça dele está em outro planeta, em outro mundo, entendeu? Preocupado com as contas, preocupado com o trabalho, é isso. A Carlinha também, sobre o Brasil, vocês vêm sempre ver a família? Carlinha, a gente esteve no Brasil há 2 anos atrás, estivemos com a família. A gente não vai com frequência porque a gente está focado em estabilizar a nossa vida aqui. A nossa prioridade hoje é essa, estabilizar a nossa vida, que ainda não está estabilizada, tem muita, assim, bagunça. A gente está trabalhando duro para isso, então a nossa família entende isso. A minha mãe, ela, quando dá, ela vem para cá, já faz um tempo que ela não vem. Mas, enfim, a nossa família entende que a nossa prioridade é essa, porque no final das contas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Família é muito importante, gente. Eu amo minha família, amo minha mãe e minhas irmãs. Sinto muita falta de estar perto delas. Até comentei com a minha irmã ontem, porque eu não tenho amigas, minhas amigas são elas, então faz muita falta. Mas no final das contas, cada um tem a sua vida. A gente esteve no Brasil e a gente viu isso. Cada um tem a sua vida, cada um tem seus problemas, tem o seu corre. Enfim, é isso. A Damiana, muito querida. Oi, minha musa inspiração. Tô aprendendo muito com você. Obrigada, Damiana. Que Jesus Cristo abençoe muito a sua vida e da sua família. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua também. Pergunta: como vocês conseguem trabalhar juntos, passar o dia juntos? Rola brigas? Acho que foi isso que ela quis dizer. Já foi respondido, né? É difícil? É. Mas a gente tenta manejar da melhor forma possível. Qual foi o segredo para ter um relacionamento há tanto tempo? A paciência. Destino também. Gente, destino e paciência, porque olha,
Já passamos por muitas coisas, eu já tive N motivos para não estar mais com ele, já quase nos separamos sim. Já comentei aqui no canal que coisa de 1 ano e pouco atrás, 2 anos atrás, quando eu estava no Canadá, eu estava ao ponto mesmo de largar, eu estava decidida a ir embora pro Brasil. E eu falei, foi Deus que quis, assim, eu coloquei nas mãos de Deus. Porque Deus quis, porque era pra gente estar junto. E o Fernando, lógico, teve que se esforçar pra mudar muita coisa, porque chegou num ponto que não dava mais, né? Já tive motivos piores pra não estar mais com ele. Mas, gente, a paciência, o perdão, é Deus, né? Porque tem coisa que só Deus mesmo, tem coisa que não é do ser humano, é sem explicação, é somente Deus. Então, destino, vontade de Deus, vontade de fazer acontecer, né? De tentar estar juntos. Não tem segredo, gente, é muito simples, é isso. O que vocês admiram no outro que não gostam que o outro faz? Também já foi respondido, da Miana. Acho que se você assistiu o vídeo inteiro, né? Já foi respondido, não vou colocar repetitivo para não ficar igual. É isso. Por que você não faz um desafio, faz um desafio juntos para ajudar a gente a secar? Quem sabe o desafio de casal, né? Vou pensar nesse projeto, Damiana. Eu gostei da ideia. Vou pensar com muito carinho. E, gente, é isso. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Foi muito legal, foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Fê? Sim. Foi muito legal. Enfim, se vocês gostaram, deixe o seu like, me deixe o seu comentário se vocês querem mais futuramente, tá bom? Me deixa aí o que vocês acharam mais engraçado. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Enfim, compartilha com as amigas para elas conhecerem esse casal fitness. E se inscreve no canal se vocês não forem inscritas, tá? Quem estiver aqui assistindo não está inscrita ainda. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Dá tchauzinho pras meninas. Imitando.